Após conquistar uma das maiores fortalezas ucranianas, a Rússia de Vladimir Putin alerta para um confronto prolongado com os Estados Unidos da América. Enquanto isso, a Ucrânia, que pela primeira vez desde 1941 invadiu o território russo, tenta convencer seus aliados de poder usar os mísseis ocidentais de longo alcance contra Vladimir Putin. É sobre isso que irei falar neste vídeo. Se você ainda não é inscrito, por favor inscreva-se e me ajude a chegar aos 900 mil inscritos. E não se esqueça de deixar o seu joinha, pois isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de geopolítica do canal Vamos Falar de História. A Rússia está se preparando para um confronto prolongado com os Estados Unidos, enviando repetidos alertas a Washington sobre a gravidade da crise nas relações bilaterais, afirmou o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, na última terça-feira. Ele ainda destacou que a guerra na Ucrânia, que já se estendeu por 2 anos e meio, gerou o confronto mais sério entre a Rússia e o Ocidente desde a crise dos mísseis de Cuba em 1962, quando duas superpotências chegaram à beira de uma guerra nuclear. Segundo as autoridades russas, o conflito está entrando em uma fase considerada a mais perigosa até agora. Há meses, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky solicitou aos seus aliados que permitissem à Ucrânia o uso de mísseis de longo alcance ocidentais para atacar as profundezas do território russo, de forma a restringir a capacidade de Moscou de lançar novos ataques. Ryabkov, que também é responsável pelas negociações de controle de armas e pelas relações com Washington, deixou claro que Moscou não tem ilusões quanto à exclusão das relações com os Estados Unidos em razão de um consenso bipartidário anti-Rússia no cenário político norte-americano. Abre aspas. Precisamos estar prontos para um confronto prolongado com os Estados Unidos e estamos preparados para isso em todos os sentidos, afirmou Ryabkov, segundo a agência de notícias estatal RIA Novosti. Abre aspas. Estamos a enviar sinais de alerta ao nosso adversário para que ele não subestime a nossa determinação, acrescentou Ryabkov. Na semana anterior, o presidente Vladimir Putin já havia anunciado ao Ocidente que a Rússia poderia recorrer ao uso de armas nucleares caso fosse alvo de ataques com mísseis convencionais e alertou que qualquer ataque contra o território russo apoiado por uma potência nuclear seria tratado como uma ação conjunta contra Moscou. E nessa semana a Rússia conseguiu derrubar uma fortaleza ucraniana e conseguiu conquistar a cidade de Vuhledar, considerada o bastião de defesa do leste ucraniano. Na última quarta-feira, a Rússia conquistou a importante cidade de Vuhledar, localizada no leste da Ucrânia, após meses de resistência por parte das forças ucranianas. Desde o início da invasão em grande escala da Rússia em 2022, a cidade vinha sendo alvo de ataques intensos. A captura de Vuhledar, embora não seja um centro logístico tão relevante quanto Pokrovsk, que fica a cerca de 50 quilômetros, representa uma vitória significativa para Moscou. A cidade, antes vista como um bastião crucial na intersecção das frentes leste e sul da Ucrânia, estava fortemente fortificada. O exército ucraniano confirmou a retirada de suas tropas da cidade, explicando que a decisão foi tomada com o objetivo de, abre aspas, preservar vidas e equipamentos militares. Imagens foram divulgadas nas redes sociais mostrando os soldados russos hasteando a bandeira sobre as ruínas da prefeitura de Vuhledar, uma cidade que antes da guerra contava com aproximadamente 14 mil habitantes e que agora é reduzida a um pouco mais de 100 pessoas. A perda desse importante território ocorreu após o retorno do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de uma reunião com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, onde foi anunciado um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia, elevando o total de assistência militar norte-americana desde o início da guerra a mais de 56,2 bilhões de dólares. Ainda em setembro, Zelensky afirmou que a guerra estaria mais próxima do fim do que muitos imaginavam, recorrendo a seus aliados ocidentais que fortaleceram o exército ucraniano. Em uma entrevista concedida à rede de TV ABC News, Zelensky informou que o presidente russo Vladimir Putin estaria amedrontado com a invasão ucraniana na região de Kursk, que forçou mais de 131 mil civis a deixarem suas casas, segundo dados fornecidos pelo próprio
pelo governo russo. Só que o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, declarou que essa guerra só vai acabar quando a Rússia finalmente alcançar os seus objetivos. Inclusive, Vladimir Putin ordenou a convocação de mais milhares de soldados russos para a guerra. Em um novo movimento para fortalecer suas forças armadas, o presidente russo Vladimir Putin ordenou a convocação de 133 mil novos militares como parte do recrutamento militar de outono, que se iniciou no último dia 1º de outubro e vai até o fim do ano. Segundo um decreto russo, a convenção abrange cidadãos de 18 a 30 anos que não fazem parte da reserva militar e que estão sujeitos ao alistamento de acordo com a legislação federal russa. O chefe do escritório de alistamento da Rússia destacou que os convocados cumprem 12 meses de serviço em unidades militares localizadas no país e que não serão enviados para participar diretamente da operação militar especial nas novas regiões anexadas. Em resposta às crescentes ameaças nas fronteiras ocidentais da Rússia, Putin havia ordenado em setembro um aumento significativo nas forças armadas, com o objetivo de expandir o exército russo em 180 mil militares, elevando o total de militares em serviço ativo para 1,5 milhão, tornando-se o segundo maior exército do mundo, atrás apenas da China. E para você, quem realmente está vencendo a guerra na Ucrânia? Comente aqui embaixo o seu ponto de vista para a gente debater. Por hoje é só, mas nos veremos muito em breve aqui no canal. Vamos falar de história. Fiquem todos com Deus e até mais.